meus amigos, boa noite. Que a serenidade do Cristo nos envolva agora, para que possamos nos acalmar o nosso espírito, a nossa mente barulhenta e assim melhor compreender a sua mensagem. É com este desejo sincero de serenidade que inicio as nossas reflexões desta noite. O tema proposto por Emmanuel no capítulo 135 do livro Pão Nosso é Renovação necessária. Renovar é pegar algo já existente e melhorar. Não é criar algo novo, é pegar os elementos que a gente possui e transformar em algo luminoso, saboroso, atraente. Como dizem por aí, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Vamos ver então o que Emmanuel nos deixou para examinarmos e refletirmos. Os dois últimos estudos de nossas companheiras Vânia e Edneia vêm de encontro com o assunto de hoje. Emmanuel está a nos convidar há várias semanas a refletir sobre os dois planos da vida, o material e o espiritual, ambos de grande importância para o desenvolvimento e renovação do espírito. E Emmanuel nos trouxe como abertura para este tema um versículo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz: Não extingais o espírito. Capítulo 5, versículo 19. Em especial nesse capítulo, Paulo vem fazendo várias recomendações aos cristãos de Tessalônica. Dentre elas, pede para que eles continuem sendo unidos, que sejam pacientes e misericordiosos uns com os outros. Pede para que eles sejam alegres, que continuem orando e faz uma recomendação bem interessante. Paulo pede: não extingais o espírito. Extinguir significa aniquilar, destruir, eliminar. Então, não pode ser este o sentido da recomendação de Paulo, já que o espírito, uma vez criado, jamais poderá ser destruído. E podemos perceber que neste versículo a palavra espírito vem escrita com letra maiúscula, nos fazendo recordar que Kardec separou muito bem no Livro dos Espíritos o significado de espíritos, com letra minúscula, que significa princípio inteligente do universo, ou seja, todos os seres da criação têm princípio inteligente, um germe latente, oculto a ser desenvolvido até atingir a inteligência. E espíritos, com letra maiúscula, como sendo os seres inteligentes da criação. Seres desenvolvidos, que já percorreram uma trajetória maior, dotados da capacidade de pensar e discernir, que estão ora vivendo uma experiência material, ora vivendo nos outros planos do universo. Partindo deste ponto de que o espírito não pode ser extinto, analisaremos os comentários de Emmanuel. Renovação necessária. Não extingais o espírito. Palavras de Paulo. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Renovar nossa atitude mental para que não sufoquemos nossas tendências superiores. Eu entendo que Emmanuel está a nos convidar a refletir sobre os pensamentos que nos chegam, aquelas intuições saudáveis. Vejamos um exemplo. Às vezes uma pessoa nos maltrata, nos magoa, nos dá uma má resposta. E vem aquela vozinha: deixa isso para lá, ela não está num bom momento. Mas o que acontece na maioria das vezes? Nossa parte inferior, nosso ego ferido diz: me aguarde. E assim sufocamos a orientação que nos chega do plano superior. Orientação esta que vem para nos ajudar a combater a nossa parte inferior,
imediatista e rebelde. Quem assistiu o estudo da Anete, que eu deixei o link mês passado, sabe que podemos dar comandos para nossa mente. E a Anete nos sugere um. Ela diz: eu reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Então, por que ficar remoendo aquilo que não te fortalece, que não te traz alegria e bem-estar? Emmanuel continua. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de um laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. A nossa consciência é a nossa centelha divina, a parte que herdamos do Criador, Deus. É ela a nossa essência. Sendo Deus soberanamente bom e justo, assim é a essência de cada criatura. E quando agimos contra nossas intuições, estamos fugindo da nossa parte espiritual. Corremos o risco de errar mais e assim perdemos um tempo precioso da nossa encarnação. Quantas vezes, depois de um fato ocorrido, não dissemos: devia ter ouvido a minha consciência, devia ter ouvido a minha intuição? Exercitar a nossa mente para ouvir, assimilar e colocar em prática a nossa parte divina é nosso desafio diário. É a maior finalidade da escola humana, como diz Emmanuel. Tem um pensador que diz: a intuição é Deus falando baixinho no nosso ouvido. Por que não escutá-lo? Refletir sobre o que ele está a nos dizer e só depois tomar uma atitude? Aquele ensinamento dado pelos nossos pais de contar até 10 é para isso. São exercícios que devemos praticar para atingirmos o equilíbrio das nossas emoções, pararmos de reagir para agir, agir com sabedoria e mansidão. Continuemos com Emmanuel. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. O resultado de uma pesquisa americana nos informa que apenas 1% da população do nosso planeta está convicta das realidades espirituais. Ou seja, se somos quase 8 bilhões de encarnados, apenas 800 mil pessoas estão despertas para esta grande verdade. Até mesmo nós espíritas vivemos a duvidar de que somos espíritos eternos. Basta aparecer uma dor, uma dificuldade, uma perda afetiva para entrarmos em pânico e esquecermos da nossa realidade espiritual. Estamos ainda tão apegados aos costumes materiais que, diante das provas, em vez de agradecermos a oportunidade, nos perdemos na reclamação e nos questionamentos. Por que comigo, meu Deus? Noutras vezes, agimos somente com a nossa parte humana, acreditamos que quem com ferro fere, com ferro deve ser ferido, abafando as potencialidades do nosso espírito, da nossa essência divina, que é por amor, compreensão, doçura. A lei de Talião, dente por dente, olho por olho, foi um elemento poderoso e determinante na evolução. Naquela época, ainda éramos muito primitivos e necessitávamos de uma lei dura e punitiva. Hoje, com o passar dos anos, com nossa evolução, com a mensagem trazida pelo Cristo, nossa essência deve ser cultivada, renovada e manifestada em atitudes de amor.
É um exercício a ser praticado diariamente, a começar pelos nossos pensamentos. E Emmanuel diz: é necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Ou seja, é imprescindível estarmos atentos aos germes que estão aflorando em nossa mente, germes de bondade, de tolerância, de inspiração divina. Emmanuel nos convida a ter cuidado para não asfixiarmos, não impedirmos que essas intuições penetrem em nossos pensamentos. Finalizando seus comentários, Emmanuel nos diz: irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Oportuna interrogação de Emmanuel. Vale a pena repeti-la. Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter, ou seja, desejo conservar amanhã? Talvez, especialmente hoje, nós tenhamos acentuado, ressaltado nossos traços de inferioridade. Talvez tenhamos sido deselegantes com as palavras, com os olhares, com as expressões faciais. Talvez criticamos, julgamos, fizemos comentários infelizes. Talvez sentimos inveja, sentimos raiva, e isso nos fez ter uma atitude não condizente com a proposta do Evangelho. Talvez tenhamos conseguido calar para deixar o mais tolo falar. Talvez tenhamos conseguido ouvir sem fazer caras e bocas. Talvez tenhamos conseguido sair de fininho para evitar um desentendimento, mesmo que estivéssemos com a razão. Entendamos o seguinte: estamos num processo de despertamento do nosso espírito, de renovação necessária. Se já conseguimos perceber estas atitudes e manifestações na nossa personalidade de hoje, podemos nos considerar felizes. Estamos a caminho para aumentar a porcentagem dos seres despertos para as verdades do Espírito. Renovar é modificar, melhorando. É restaurar algo que já foi em essência puro, simples, belo, mas que estragou, danificou ao longo do tempo, por nossa invigilância, por nossa falta de cuidado. Renovar-se espiritualmente é voltar-se para a nossa essência divina, trazer à tona todos os atributos da divindade que existem em nós e nos conectarmos a elas. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus já nos alertava para isso. Renovar-se espiritualmente é buscar a todo momento ouvir com o coração os apelos da nossa mente consciente para que o é certo e construtivo, deixando de lado o nosso orgulho, a nossa razão, a nossa mania de querer controlar tudo, aprendendo a ouvir os mais sábios sem retrucar, sem querer se justificar, apenas voltando-se para dentro e refletindo sobre as experiências diárias que nos são apresentadas como presentes para o nosso crescimento. Extinguir o espírito, nos dizeres de Paulo, é deixar esfriar o ânimo, a alegria, o entusiasmo diante destas experiências, que por vezes nos deixam envergonhados, desanimados conosco mesmo. Quantas vezes falamos: escorreguei na casca da banana. Isso nos deixa mesmo desconfortáveis, desanimados. Extinguir o espírito é permitir que a dúvida de sermos seres merecedores de uma vida abundante
se instale e nos aniquile. Por isso, Paulo e Emmanuel nos recomendam: não extingais o espírito. Renovemo-nos a cada dia. Renovemo-nos com as experiências difíceis, com as experiências equivocadas que tivemos. Renovemo-nos para algo melhor. Estamos aqui para desenvolver, despertar, acordar as potencialidades do nosso espírito e viver com alegria e confiança. Todos viemos da mesma origem. Todos somos filhos de Deus. Todos somos merecedores. A diferença está na dose de vontade que tomamos a cada amanhecer. Procuremos ouvir mais a nossa essência. Deixemos de lado aquelas vozes que aparecem para nos desanimar, vozes ocultas, vozes internas ou vozes familiares, de amigos, de algum parente, que nos chegam para nos dizer: você não vai conseguir, você sonha grande demais, coitado, vive no mundo da lua. Acreditemos mais em nosso potencial. Se estiver difícil sozinho, busquemos ajuda emocional. Busquemos um profissional qualificado que poderá nos ajudar a desenvolver a alegria, o ânimo, a confiança em Deus. Quando queremos músculos fortes, braços e pernas durinhas, o que fazemos? Procuramos uma academia física, não é verdade? Se precisamos de uma mente forte, por que não procurar um psicólogo, um psicanalista? Ou um atendimento fraterno na casa espírita? O poder de renovação está em nossas mãos. Exercitemos a vontade. Vençamos a preguiça, o desânimo, que são cânceres que consomem a nossa alegria de viver. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração para superarmos qualquer desafio. Esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite, para que nos tornemos fortes, resilientes, conectados com o Criador. Muito obrigada por mais essa oportunidade de reflexão. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe. Fiquem em paz.